nós leremos apenas o versículo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. E como de praxe, os irmãos sabem, a gente não vai fazer uma exposição de versículo por versículo, como de costume, porque hoje nós vamos dar uma visão panorâmica do livro, tá bom? É como se você pegasse num grupo de 100 e poucas pessoas, como estão aqui, a gente estivesse focando a câmera em apenas uma pessoa, né? Mas a gente vai tirar o zoom e vai tirar a foto de todos, ou seja, é como se a gente não concentrasse em um versículo de Apocalipse, mas a gente tentasse enxergar todo o livro, para depois a gente saber onde a gente está entrando, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Deus, esta é a tua palavra. Estamos dando início, Deus, a esta exposição no livro de Apocalipse. Deus, eu sou insuficiente para tal, e eu quero te suplicar ajuda, quero pedir a tua unção, quero te pedir, ó Deus, as coisas e as ferramentas necessárias para de fato expor com fidelidade, com amor, com fervor, este livro tão espetacular. Então seja conosco, ó Deus, ao aprendermos a tua palavra, que possamos praticá-la e vivenciá-la nos nossos dias. Oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, como já disse, o livro de Apocalipse é um livro tremendo, um livro maravilhoso, e que traz revelações espetaculares. Tanto é porque o nome Apocalipse significa exatamente isso, vem do termo grego apocalipsis, de onde transliterou para o português, que significa literalmente revelação, tá bom? Revelação, ou seja, aquilo que está sendo descoberto. Alguns comentaristas vão dizer que é como Deus tirando a cortina, só uma pontazinha da cortina, e mostrando para João o que de fato iria acontecer em breve. Esse em breve não é que seria logo, mas que deveriam estar preparados para quando acontecesse, tá bom? Então Apocalipse significa isso, revelação. O propósito deste livro, ele foi escrito para encorajar a igreja em uma época que ela vivia sob perseguição. Ela vivia sob o domínio do imperador Domiciano, e o império perseguiu de forma cruel os crentes naquela época. Por isso, Deus resolve mandar o anjo e mandar a ordem diretamente por meio de Jesus Cristo para João escrever este livro, para encorajar a igreja no meio destas perseguições, no meio das tribulações. E claro, é um livro que também nos exorta hoje a sermos encorajados a enfrentarmos as nossas reais dificuldades, para que assim nós possamos em pé continuar lutando e conquistando aquilo para o qual Deus nos chamou, tá? Então o propósito deste livro é encorajar os irmãos, encorajar a igreja, encorajar cada crente no decorrer dos séculos. O tema deste livro, do livro de Apocalipse, é a vitória que Cristo está tendo e sempre terá no decorrer da história por meio da sua igreja. A vitória que Jesus tem sobre Satanás, sobre o mundo e sobre todos os seus inimigos. A gente vai observar isso em alguns
capítulos posteriores, desde o início, essa repetição da vitória de Jesus sobre os seus arqui-inimigos. E claro, a igreja fazendo parte dessa conquista, a igreja militante que milita, ela está militando, ou seja, como um exército que faz parte deste exército espiritual, desse exército eclesiástico que é a igreja. Também tem como autoria o apóstolo João, exatamente aquele João que escreve o Evangelho, não é o Batista, tá? O Batista morreu cedo. Esse aqui foi o último dos apóstolos a morrer, foi o único que não morreu martirizado. Ele foi jogado num caldeirão de azeite quente e miraculosamente escapou. Então, como o imperador percebeu que não ia resolver matá-lo, porque os cristãos, a cada apóstolo que morria martirizado, o número de cristãos aumentava substancialmente, então o imperador apenas exilou ele, mandou ele para a ilha de Patmos, como um prisioneiro mesmo. E lá na ilha de Patmos, ele tem essa revelação vinda de Jesus Cristo para trazer consolo e exortação à igreja. Então, o tema principal traz também como autoria o apóstolo João. João, aquele que morreu já idoso, era pastor, era apóstolo ali na igreja de Éfeso e foi levado, exilado para a ilha de Patmos. E para quem João escreveu, para quem este livro foi escrito? A princípio, os primeiros destinatários de Apocalipse foram os crentes que estavam suportando ou vivenciando o martírio na época do apóstolo João, tá? Aqueles que estavam sendo martirizados, a igreja estava temerosa, pensando que estava sendo derrotada, pensando que estava perdendo para o diabo, porque muitos estavam sendo mortos, mas o Senhor Jesus fala através do livro que não é assim. Jesus não está perdendo a batalha, na verdade ele está reinando e governando soberanamente. Então, o livro de Apocalipse foi enviado primeiramente às 7 igrejas da Ásia. Havia, na verdade, mais do que 7 igrejas na Ásia Menor, certo? Mas aqueles 7 é uma forma simbólica de dizer, nós veremos isso um pouco mais adiante, porque os números são usados com um propósito, e o número 7 tem um propósito, e representava todas as igrejas da Ásia Menor, e também representam todas as igrejas de todos os séculos, de todos os tempos, inclusive a nossa. Então, esta carta, este livro de Apocalipse é escrito para esta igreja, para mim e para você em nossos dias. Nós somos os reais destinatários também deste livro. E uma coisa que também deve ser destacada aqui, irmãos, é que este livro ele foi escrito em um estilo literário muito peculiar da época. Quando a gente fala de estilo literário, é quando a gente fala, essa aqui é uma carta, este aqui é um livro, este aqui é um poema, este aqui é um provérbio, este aqui é um evangelho, e assim por diante. E qual é a literatura adotada aqui no livro de Apocalipse? Exatamente o nome Apocalipse vem de um termo maior. Os textos apocalípticos, eles são textos que falam realmente de revelações dos últimos tempos. Na verdade, os textos apocalípticos, eles não estão só no livro de Apocalipse. Ele está, por exemplo, em Mateus 24, quando Jesus fala das últimas coisas. Ele está em Lucas 24, em Marcos 13, e em tantos outros textos, inclusive de Gênesis a Malaquias do Antigo Testamento, e de Mateus a Apocalipse no Novo Testamento. Existem textos apocalípticos em toda a Bíblia, mas este livro é caracteristicamente chamado de apocalíptico exatamente por causa da sua característica mais predominante, porque Mateus há muita narração, Mateus há muita história contada,
e alguns trechos apenas apocalípticos. Mas aqui, este livro é totalmente apocalíptico, tá bom? Então, já que é um texto apocalíptico, devemos identificar e interpretar esse texto, irmãos, com figuras e símbolos, não literalmente, ao pé da letra, tá bom? Quando você vê, por exemplo, que uma besta emerge das águas, dos mares, tá bom? Não quer dizer que realmente seja uma besta. Aí ela tem cara de urso, tem asa de águia, tem não sei o que de leão, e assim as figuras, aquele bicho, aquela besta, fica realmente um bicho apavorante. Então ali são símbolos, são figuras, não literalmente, não ao pé da letra, tá? Mas também nós não podemos confundir com alegorias. O que é uma interpretação alegórica? Quer dizer que cada palavra tenha um outro significado, é figura de uma outra coisa. Então o livro de Apocalipse não quer dizer que seja alegórico. Então o que significa a palavra Deus, a palavra santo? Acabamos de cantar uma música que diz, eu estava contando ali, no Apocalipse são 7, o número 7 se repete. São 7 atributos, a ele a glória, a honra, o louvor, o poder, a majestade, o domínio. E a música falou apenas 5, né? Mas quando se fala dessas palavras, realmente é poder, realmente é santidade. Então não procure um significado para cada uma dessas palavras, porque o livro de Apocalipse, ele não é alegórico, mas ele é um livro simbólico, porque existem símbolos para completar o entendimento daquele texto. O livro, ele deve ser lido tendo o cuidado de 3 coisas. Primeiro, se concentrar no tema central. Ou seja, o livro de Apocalipse tem um tema central. O tema central é Cristo, na sua primeira vinda e na sua segunda vinda, quando ele vai concluir com o juízo final, tá? O tema central sempre é Cristo. Todo livro da Bíblia tem um tema central, Cristo como tema central, tá bom? Mas esse Cristo sendo vitorioso, este Cristo também, ele levando a igreja à vitória, sempre a vitória. Nós estamos sendo conduzidos vitoriosamente, nesse exato momento, por exemplo, tá? Então se concentre no tema central, não fique procurando significado para cada coisa que você vê ali, a não ser que esteja dentro do tema central. A segunda coisa que deve ser lido tomando cuidado é distinguir entre o principal e o detalhe. Não se atenha aos detalhes, porque às vezes quando a gente se atém aos detalhes, a gente perde o significado do que é principal ali. A gente vai ver, por exemplo, no capítulo 12, que fala ali de um dragão que persegue a mulher, e aí ele quer matar o filho da mulher quando esse filho nascer. Aí a gente pensa que a mulher ali é Maria, mãe de Jesus, e não é, tá? Você vai se ater à mãe, a mãe do filho, você já vai logo interpretar que seja Maria. Não é Maria, é a igreja. Tanto é que ele não consegue matar o filho da mulher, agora ele quer matar a mulher, ele quer perseguir a mulher, e é essa perseguição que o diabo faz, a igreja. Também em terceiro lugar, é preciso que a gente identifique os símbolos. Existem vários símbolos, candelabros, 7 candelabros, 7 trombetas, tá? Existem vários símbolos no Apocalipse, e a gente no desenrolar do texto, a gente vai destacando cada um destes símbolos. Outra coisa que é importante nós notarmos é as interpretações do livro. Há 4 grandes correntes de interpretação do livro de Apocalipse, tá bom? Há 4 grandes interpretações, correntes de interpretação deste livro. A primeira que eu posso mencionar é o pós-milenista, tá? A visão pós-milenista fala que Cristo virá após o milênio.
tá? Após o milênio. E eles creem que o milênio ele é simbólico, tá? Mas eles acreditam que vai acontecer um grande avivamento que vai converter todas as pessoas do mundo, inclusive os governantes, inclusive as pessoas pobres e ricas, as nações que se guerreavam, todos vão se converter, e então, depois desse período milenar, Jesus volta, tá? Eles creem assim. Essa é uma concepção que ficou muito forte antes das guerras mundiais. Depois da guerra mundial, eles perceberam que isso não era possível, a gente encontrar neste mundo um período de extensa paz, famílias todas em paz, as igrejas crescendo, avançando o reino de Deus e tudo mais. Então esta visão ela ficou um tanto para trás, com a frustração das guerras e também das oposições, das catástrofes e do mundo se tornar cada vez pior. Bom, a segunda concepção a respeito da interpretação que as pessoas usam do Apocalipse é a chamada pré-milenista histórica. Essa concepção diz que Cristo virá antes do milênio. Jesus então volta antes do milênio e logo depois ele conduz os crentes para a morada eterna com ele, certo? Essa concepção também foi uma concepção bem adotada nos alguns pais da igreja. Ela é muito parecida com os amilenistas, mas ela falha também em interpretar corretamente o texto, que fala claramente, a gente vai estudar isso nas próximas lições, que fala claramente que Jesus volta apenas depois da igreja passar pela tribulação. A igreja vai experimentar a tribulação. Existem textos em Marcos, Mateus, Lucas que comprovam isso. Mas a mais complicada de todas as teorias é a pré-milenista dispensacionalista. O que quer dizer isso? Ela fala que Cristo virá buscar só a igreja antes do milênio. Ela vem, busca a igreja, arrebata secretamente a igreja, e então passa 7 anos com a igreja lá no céu. E durante 7 anos de tribulação aqui na terra, 3 anos e meio de uma falsa paz, e os outros 3 anos e meio de intensa perseguição e tribulação, quando ainda as pessoas terão chance de crer em Jesus e de se arrependerem dos seus pecados, especialmente os judeus, os israelitas, tá? E aí então Jesus volta depois desses 7 anos e instala o milênio terreno, literal, 1000 anos Jesus passa aqui e depois ele prende Satanás. Nós vamos descobrir lá mais na frente também que esta teoria ela foge um pouco do comum. O Hernandes Dias Lopes ele comenta assim: no século passado houve uma explosão do dispensacionalismo, sobretudo depois da Bíblia anotada de Scofield, os livros de Hal Lindsey e na revista Chamada da Meia-Noite. Vocês já leram ela, já? E agora, mais recente, a série de livros Deixados para Trás, que se tornou também livro, ou melhor, que se tornou também filme de Hollywood, do autor Tim LaHaye. Muito embora essa vertente seja muito popular no mundo inteiro, ela carece de consistência bíblica e teológica em sua abordagem, tá? Embora seja aceita por muitos, carece de uma consistência bíblica e teológica em sua abordagem. A ICEB, ela nasceu em um período de disseminação dessa teoria. Os nossos missionários, quando eles vieram, por exemplo, esse senhor aqui chamado Hal Lindsey, foi exatamente no ano de 1900 alguma coisa, do século 20, início do século 20, que divulgou
E a Bíblia de Scofield, um pouquinho mais adiante, esses missionários ganhavam de graça e traziam de graça para os pastores essa Bíblia comentada, a primeira Bíblia anotada. Já imaginou? Alguém que queria uma Bíblia com comentários, rapaz, naquele tempo foi um sucesso. Então veio com essa interpretação de um dispensacionalismo. Por que dispensacionalismo? A palavra dispensação, ela traz uma ideia de que a história está dividida em algumas dispensações, em alguns grupos, tá? E ele classifica ali 7 dispensações, no qual ele vai se cumprindo no decorrer da história de Apocalipse. Esta é uma das concepções que nós já falamos também, não vamos nos aprofundar nela, porque nós vamos nos aprofundar e vamos interpretar na minha concepção pastoral, de acordo com aquilo que Deus tem falado ao meu coração, que Deus tem me ensinado durante vários anos de estudos, a amilenista. A concepção amilenista fala que Cristo voltará após o milênio, e este milênio ele é figurado. Este milênio ele é simbólico, não são 1000 anos literais, tá? Mas são 1000 anos para indicar, nós vamos ver daqui a pouquinho a respeito dos números para indicar alguma coisa. Bom, então, meus queridos, é nesse pensamento que nós vamos seguir do amilenismo, tá bom? Primeiro porque ele é o que eu entendo como mais bíblico, e segundo porque eu tenho que seguir a minha confissão de fé, a confissão de fé da ICEB, que ela trabalha nessa concepção amilenista. Bom, também é importante a gente perceber os pontos que não podem discordar. Essas 4 escolas escatológicas, a pós-milenista, pré-milenista, dispensacionalista e amilenista, elas não podem discordar de jeito nenhum de pelo menos 3 pontos aqui. Elas discordam em muita coisa, mas em 3 pontos elas não podem discordar. Primeiro, Jesus voltará. Todas elas concordam que Jesus vai voltar, ou antes ou depois do milênio, de forma visível ou invisível, de forma arrebatadora ou não. Eles creem, nós cremos que Jesus voltará, e isso é doutrina bíblica e a gente não pode negar, tá bom? Se alguém negar isso, está negando a fé, está negando a Bíblia. Mas também um outro ponto que nós temos que concordar são de que os mortos vão ressuscitar. Os mortos vão ressuscitar e consequentemente vai ao terceiro ponto, vão ser julgados. Haverá um julgamento final. Os mortos vão ressuscitar. Tem escola escatológica que acredita que vai ressuscitar primeiro os crentes na primeira vinda de Jesus, e os descrentes ressuscitam só no juízo final. Mas há aqueles que acreditam que todos vão ressuscitar juntos e vai haver logo o juízo final, que é a minha concepção. Existem aqueles que acreditam que o julgamento final ele vai ter 2 tronos, um trono branco e um trono de Cristo. Um vai ser julgado crente, no outro vai ser julgado descrente, quando na verdade é um julgamento só, como a gente vê lá em Mateus, quando ele fala as ovelhas para um lado, os cabritos para o outro, ou seja, afastando os crentes dos descrentes na mesma circunstância. Mas nesses 3 pontos a gente concorda, e nisso a gente não pode discordar, senão vira heresia. Mas os outros pontos secundários não são considerados heresias, então a gente pode conviver muito bem. Você pode ser um pré-milenista e eu ainda assim pegar na sua mão, lhe dar um abraço e lhe dizer: irmãos, vamos junto para o céu, sem prejuízo nenhum, sem complicação nenhuma, tá bom? Mas nós temos que concordar que Jesus voltará, os mortos ressuscitarão e Jesus julgará todos no último dia, ok? Outra coisa que precisa ser destacada, irmãos, é sobre as necessidades de interpretação do livro. Primeiro, quando você lê Apocalipse, você precisa entender que na sua interpretação você precisa considerar o pano de fundo. O que é isso, pano de fundo? O contexto, o que estava acontecendo na época. Estavam convivendo numa grande perseguição. O imperador Nero havia morrido. Ele começou uma grande perseguição aos crentes, mas assumiu Domiciano. Domiciano foi muito pior.
ele matava crente à ufa. Era o prazer dele matar os cristãos. Por quê? Porque ele exigiu que os crentes deixassem de adorar Jesus para adorar ele. Ele criou a ideia de que ele era digno de ser adorado. Domiciano, o imperador romano. E como o cristianismo é uma religião de adoração exclusiva, você só pode adorar Jesus, não pode adorar outros deuses. Então ele aceitava as outras religiões porque poderiam ser politeístas, mas aquele que era de adoração exclusiva, ele não aceitava, então ele perseguia os cristãos. Essa era a realidade daquele contexto. Mas também devemos considerar o contexto geral da Bíblia. Irmãos, quando a gente lê qualquer trecho da Bíblia, por exemplo, de Apocalipse, a gente tem que olhar para o restante da Bíblia. Se aquele trecho for contradizer o restante da Bíblia, então considere uma interpretação errada. Quando a gente for estudar agora Apocalipse, vocês perceberão o meu esforço para considerar aquela interpretação de acordo com o que diz Mateus, de acordo com o que diz Gênesis, de acordo com o que diz Salmos, de acordo com o que diz o restante da Bíblia, tá? E não somente um texto isolado se tornar a minha impressão e eu dizer que é aquilo e eu não ter um argumento para fundamentar aquilo que eu estou dizendo. Então considere o contexto geral da Bíblia. Essa é uma ordem magna, quem estuda hermenêutica, seja jurídica ou bíblica, de que o texto ele é entendido à base do texto maior, certo? E a terceira coisa a considerar é de que o livro nasceu na mente de Deus, ou seja, foi o Espírito Santo que inspirou. O mesmo Espírito Santo que inspirou Gênesis, João, Lucas, Atos, Gálatas e outros textos da Bíblia, também inspirou Apocalipse. Então, devemos estar sempre submissos ao Espírito de Deus na interpretação desses textos. E o que dizer dos números que existem em Apocalipse? Existem muitos números, não é? O número 1, por exemplo, indica a unidade de Deus. Deus é único. Lembra do texto que diz que Deus é único? O número 2, por exemplo, representa também quando se precisava confirmar um fato, chamavam 2 ou 3 testemunhas. Então quando você vê lá no capítulo 11, por exemplo, falando das 2 testemunhas, falam não literalmente de 2 pessoas. Ali fala de Moisés e Elias, não é isso? Não são literalmente os 2, mas a gente vai entender que Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, ou seja, a igreja do Senhor Jesus, os crentes do Antigo e os crentes do Novo Testamento representando Jesus. Então 2 tem também o seu significado, 3 representa o Deus triuno, mas também Satanás vem com seus inimigos, né? Que é o dragão, o anticristo, a besta. Eles vêm para tentar parecer a Trindade, para tentar enganar a muitos, e conseguirá enganar a muitos. Mas o 3, em síntese, representa a triunidade de Deus. O 4 refere-se à criação divina, como é evidente das 4 direções do vento e as 4 estações, ou seja, o norte também aos 4 hemisférios, né? O norte, sul, leste, oeste, e representando então a completude do mundo. O mundo não é quadrado. Quando fala os 4 cantos da terra, não está falando que o mundo é quadrado, a terra é quadrada, mas está dizendo que, ou seja, toda a terra está sendo englobada. O número 6 simboliza a luta de Satanás pela completude, porém ele não consegue, ele fracassa, e então ele é considerado ali com 3 vezes o número 6, 666. Tem gente que tem até medo desses números, não é? Não, o número de telefone com esse número, não, vou jogar fora esse número de telefone. Compra alguma coisa que tem um código de barra lá, tem um número 666, não, vou jogar fora esse negócio, não vai dar certo. O diabo está aqui nesse código de barras. Na verdade, o número 6 representa exatamente Satanás, porque ele quer ser 7 e nunca consegue. Por quê? Porque o 7 significa completude, algo que está completo, algo que está perfeito.
Por isso você vai ver muitas vezes o número 7 se repetindo em Apocalipse, tanto de forma explícita, como também a gente vai ver nos estudos de forma implícita. O número 10 representa a plenitude do sistema decimal. O número 12 exemplifica essa perfeição, tanto dos apóstolos como também dos patriarcas, representando a igreja de todos os tempos. Por exemplo, o número 1000 sugere uma multidão, uma quantidade enorme e incontável. Daí a figura 12.000 estádios, descrevendo o comprimento e a largura e a altura da Nova Jerusalém. Então os números, eles têm os seus significados interessantes, para que a gente não interprete erradamente este livro. Também, irmãos, Apocalipse é um livro de contrastes. Apocalipse é um livro cheio de polaridades. Por exemplo, Cristo versus Satanás. Cristo está lutando contra o diabo, a luz contra as trevas, a vida contra a morte, o amor contra o ódio, o céu versus o inferno. Então, Apocalipse é um livro de contrastes. Você vai perceber muito isso no desenrolar dos nossos estudos. E outra coisa que é destacável é o chamado paralelismo progressivo. O livro de Apocalipse, irmãos, precisa ser entendido o seguinte: ele é uma série de mensagens paralelas. O que são paralelas? Que estão uma do lado da outra, mas que falam da mesma história. Lembra da foto que eu falei para vocês que ia tirar de todos assim? Ou seja, sem ter o zoom, para saírem todos. Agora pensem da seguinte forma, de que o livro de Apocalipse, ele conta a mesma história de 7 maneiras diferentes. A mesma história de 7 maneiras diferentes. Enquanto você pensa que é progressivo, uma coisa que aconteceu no capítulo 1, no capítulo 12 já está avançado, talvez aconteceu isso na época de Hitler e disse para o outro. Não, na verdade, a Apocalipse está repetindo a mesma história. É como se eu tivesse uma câmera, o Maciro outra, o Josélio outra, e assim mais 5 pessoas, 7 pessoas no total, tivesse cada uma câmera e tirasse a foto de uma pessoa só, de vários ângulos diferentes. Então o Apocalipse, ele repete isso. E o livro de Apocalipse é uma profecia da história do reino de Deus, desde o primeiro advento de Jesus até o segundo advento, a segunda vinda de Jesus. O livro de Apocalipse, ele relata o que realmente aconteceu lá na primeira vinda de Jesus, porque você vai ver isso, por exemplo, no capítulo 12 de Apocalipse. O mesmo exemplo que eu dei ainda agora, do dragão perseguindo a mulher que está grávida de um menino. Ali é o nascimento de Jesus, tá? Então já aconteceu, não vai se repetir. Apocalipse está falando de algo que já ocorreu. Só que ele não vai parar por aí, ele vai desenrolar até a segunda vinda de coisas que ainda acontecerão, que será no último dia, quando Jesus voltar. O livro é rico em símbolos, imagens e números. Ele está dividido em 7 seções paralelas progressivas: 7 candelabros, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. O autor não está apresentando uma sequência cronológica, ou seja, aconteceu isso, agora já falta acontecer ainda isso. Não, ele está repetindo vários aspectos dos mesmos eventos, da mesma história, dos mesmos acontecimentos. Quais são os acontecimentos? A primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Esses eventos, eles começam com a humilhação de Cristo, quando Jesus se tornou homem, ele nasceu, a primeira vinda de Jesus, e ele se conclui com a exaltação de Cristo, com a sua glória sendo manifestada na sua volta. E o William Hendrickson, um dos comentaristas, divide essas 7 sessões. Acompanha aí. Do capítulo 1 ao capítulo 3, fala do Cristo no meio dos 7 castiçais de ouro, certo? Os 7 castiçais de ouro está sendo presenciado pelo próprio Cristo. Você vai ver repetidamente falando, e Cristo está no meio da igreja, Cristo está passeando no meio da igreja.
Os primeiros 3 capítulos ele escreve para as 7 igrejas do Apocalipse, para mostrar que Jesus está no meio da igreja. Ou seja, os castiçais de ouro representam a igreja. Bom? Segundo movimento, segunda seção do livro de Apocalipse, que vai do capítulo 4 até o capítulo 7. Primeira seção, do capítulo 1 ao 3, fala de Cristo no meio da igreja. Segunda seção fala do livro com 7 selos, do 4 ao 7. Esse livro com 7 selos, veja que o 7 vai se repetindo, e são 7 sessões falando de 7. Primeiro 7 castiçais, agora os 7 selos, aberto o livro que não podia ser aberto, agora foi aberto por Jesus. Terceira sessão, fala das 7 trombetas do juízo, capítulo 8 ao 11, não são mais selos, agora são trombetas. Trombetas são alertas, tá? Quando alguém queria alertar alguém, tocava a trombeta e alertava aqueles que estavam dormindo. As 7 trombetas do juízo de Deus, do 8 ao 11. A quarta sessão vai falar da mulher e o menino perseguidos pelo dragão e os seus auxiliares, do capítulo 12 ao 14. Auxiliares é a besta, o anticristo e todos ali, tá bom? O chamado quarteto do mal, certo? Nós veremos também minuciosamente esses estudos aí. A quinta sessão fala das 7 taças da ira. Quando as taças são derramadas, quando fala de cálice, de taças, não é coisa boa não, tá? Então são os ais de Deus, a justiça, as punições de Deus, que a gente vai ver que são os acontecimentos. A gente olha, por exemplo, para esses acontecimentos daí, de inundações, muita gente morrendo, de pestes, vírus e coisas mais, irmãos, são acontecimentos que se repetem na história, que servem de alertas para as pessoas se converterem, buscarem a Deus enquanto é tempo, porque Jesus um dia vai voltar e não vai ter mais aviso. Ele está avisando agora, através da natureza, através da sua criação. As 7 taças da ira de Deus. A sexta sessão fala sobre a queda da grande meretriz, que é a Babilônia, e também das bestas, tá? A queda, ou seja, se eles subiram lá atrás para perseguir a igreja, para perseguir o menino, agora eles caem, eles são destruídos, nos capítulos 17 a 19. E por último, a sétima sessão fala do juízo, o novo céu e a nova terra, dos capítulos 20 ao 22. Para concluirmos, algumas considerações finais. Primeira, não tenha medo de estudar Apocalipse. Ah, pastor, não vou voltar mais na terça-feira que vem, esse negócio me dá medo. Eu nem sei se eu vou dormir hoje mais. Não tenha medo de estudar Apocalipse. Apocalipse não fala de tragédias para aqueles que seguem a Deus. Mesmo quando ele fala das tragédias que temos acompanhado, é para nos alertar a buscar a Deus. Não é para te afastar de Deus, mas para te aproximar de Deus. E os crentes, a igreja de Deus, nunca será atingida plenamente com isso. Ah, então o crente não morre? Morreu o crente naquela inundação que ocorreu lá em Petrópolis. Morreu muitos crentes. Eu mesmo recebi áudios em alguns grupos que eu estou, de pastores, mulheres de pastores, crentes, fiéis, que morreram. Eu estou dizendo que mesmo morrendo, essas pessoas estão seguras nas mãos de Cristo. Elas são salvas. O diabo não levou elas para o inferno. Elas estão agora reinando com Cristo Jesus no céu. O reino de Cristo, todas as vezes que você olhar em Apocalipse, é no céu, é dos espíritos dos mortos, é da alma dos mortos que ele está reinando. O trono não se refere aos tronos aqui na terra. Quando se refere trono aqui na terra, é do diabo, os tronos do reino deste mundo. Mas quando se fala de tronos de Deus, todos eles estão relacionados ao céu e aqueles que estão com Cristo já, a alma dos crentes lá no céu. Então, irmãos, não tenham medo de estudar Apocalipse. Pelo contrário,
É um livro vibrante que nos motiva a enfrentar todas essas dificuldades que tem por aí, a enfrentarmos de pé. Segunda consideração: este livro é uma revelação e não um escrito de mistério. Ah, pastor, é muito misterioso esse livro. Mas lembre-se que Apocalipse significa revelação. Não é para você ficar na dúvida, é para você ter certeza. Nós vamos estudar Apocalipse com a graça de Deus, se Ele permitir, para nós termos convicção, porque é um livro de revelação. Deus vai fazer revelação aqui. Glória a Deus, aleluia. Terceiro, sua vida está complicada, irmão? Está cheia de problemas? Muitas dificuldades, talvez algumas aos seus olhos insolúveis? Olhe para Apocalipse e revigore a sua fé. Estude Apocalipse comigo e você vai perceber que os seus problemas não são nada diante da vitória que Cristo tem prometido a você. Em quarto, a igreja saudável, que é o nosso tema do aniversário, o tema do ano, ela é identificada neste livro. É mais um dos motivos para nós estudarmos ele. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti, confessamos a Ti a nossa fraqueza, a nossa mente às vezes é insuficiente para entender todas as maravilhas da revelação bíblica. Mas queremos te pedir, Senhor, misericordiosamente, ajuda-nos a entender e a praticar estas verdades, a compreender que o Senhor Jesus, Ele continua reinando. Ele morreu, sim, mas Ele ressuscitou e Ele subiu vivo para o céu e reina soberanamente sobre a história da humanidade, por meio da igreja. Oramos agradecidos por estas verdades, em nome de Jesus. Amém.